Tem noites que parecem não ter fim. Você deita, fecha os olhos, mas a mente não para. O peito aperta, as lágrimas insistem, e a única coisa que você consegue sentir é aquele vazio que parece não ter cura. Sabe? Tem dores que não são só emocionais, são espirituais, e quem carrega essa tristeza sabe do que eu estou falando, mas segura, porque existe uma promessa, uma chave espiritual capaz de virar esse cenário ainda hoje. E eu te pergunto, até quando você vai aceitar conviver com essa tristeza, se existe um socorro que pode alcançar seu coração agora? Fica até o final, porque o que eu vou te entregar é mais que uma oração. É uma sentença de libertação que começa no mundo invisível e se manifesta no teu peito ainda hoje. Sabe, existem tristezas que não aparecem em exames, dores que ninguém vê e feridas que o tempo não cura sozinho. É aquele tipo de peso que você até aprende a carregar, mas lá no fundo sabe que não nasceu para viver assim, porque não é normal acordar todo dia com aquele vazio te engolindo por dentro. Não é normal se acostumar com uma vida onde o sorriso é só uma máscara e o peito vive apertado, como se algo estivesse sempre fora do lugar. Talvez você até tenha tentado se distrair, ocupar a mente, fingir que está tudo bem, mas no silêncio, quando ninguém está olhando, volta tudo. A lágrima, a angústia, aquela sensação de estar perdido ou perdida no meio de um mundo que parece não te entender. E sabe o que é mais cruel? É que muitas vezes, quem mais deveria te ajudar é quem mais te machuca. Tem gente que não entende tua dor. Tem gente que olha para você e diz, isso é fraqueza, e supera logo, você está exagerando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nem toda tristeza é natural. Tem feridas que não são emocionais, são espirituais, e eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça. Eu estou aqui para te entregar uma verdade que pode virar tua vida de cabeça para cima, no melhor sentido. Anota isso, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa não é só uma frase bonita. É uma sentença declarada no mundo espiritual. É a voz de Deus te lembrando que tua dor não é para sempre, que esse vale que você está atravessando tem data para acabar. Mas existe um detalhe que quase ninguém te conta. E se você ignorar isso, corre o risco de viver anos, talvez décadas, preso no mesmo ciclo de dor, tristeza e frustração. E o pior, achando que Deus te esqueceu. Mas calma, porque eu vou te revelar isso. Só que antes, você precisa entender uma coisa. A tristeza não entra no teu coração à toa. Ela não surge do nada. Ela tem portas. E na maioria das vezes, quem abre essas portas não percebe. Sabe aquela decepção que você fingiu superar, mas nunca curou de verdade? Sabe aquela palavra dura que você ouviu e até hoje ecoa dentro da sua mente? Sabe aquele abandono, aquela traição, aquela perda que você varreu para debaixo do tapete, mas nunca entregou para Deus de verdade? É aí, exatamente aí, que a tristeza se instala e começa a criar raízes, mas segura. Porque existe uma chave espiritual que quebra isso. Uma chave que não vem de terapia nem de conselhos humanos, mas de uma promessa eterna. E essa chave está escondida no Salmo 35. E eu te pergunto, será que você está pronto ou pronta para fechar as portas da tristeza e abrir as portas da alegria que Deus já decretou sobre tua vida? Porque a partir de agora, você vai entender exatamente como Deus age quando Ele decide arrancar uma tristeza pela raiz. Sabe, tem uma cena que ilustra exatamente isso. Imagina uma árvore enorme, cheia de galhos, folhas e frutos podres. Agora, imagina alguém tentando arrancar só as folhas, achando que isso vai resolver o problema. Não resolve. As folhas até caem,
mas depois de um tempo, nascem de novo, porque a raiz ainda está viva. É assim que muita gente lida com a tristeza, tenta mudar o externo, faz uma viagem, muda o cabelo, se ocupa, conhece gente nova, tenta sorrir à força, mas nada disso cura, porque a raiz continua lá. Mas Deus não trabalha na aparência, Deus vai direto na raiz. E quando Ele decide arrancar uma tristeza, Ele não deixa nem vestígio do que te fez chorar. E é exatamente isso que Ele quer fazer hoje. Mas eu te aviso, o próximo ponto pode te confrontar de um jeito que você nunca imaginou. Tem uma coisa que você precisa entender, e entender de verdade. A tristeza é um espírito que se alimenta de memórias não curadas. E enquanto você não entrega essas memórias para Deus, enquanto você não coloca aos pés dele aquilo que te feriu, esse ciclo não quebra. É por isso que o Salmo 35 não começa falando de alegria. Ele começa falando de choro, de dor, de noite escura, de silêncio. Porque Deus sabe que existem processos que doem, mas também sabe que nenhuma noite dura para sempre. Mas existe um segredo aqui que quase ninguém percebe. O choro é permitido. A tristeza é um processo, mas a permanência nela não vem de Deus. Escuta isso. Se você não fechar a porta, o espírito da tristeza vai transformar tua mente num cativeiro. E sabe qual é a armadilha? Ele começa te convencendo de que a vida nunca vai melhorar, de que Deus te esqueceu, de que ninguém se importa, de que não faz mais sentido tentar. E é exatamente aí que muita gente desiste. Desiste de sonhar, desiste de lutar, desiste de acreditar. Mas Deus não te trouxe até aqui para você viver como refém dessa tristeza. Ele te trouxe até aqui para te lembrar que existe uma manhã preparada e que essa manhã começa exatamente hoje. Sabe por quê? Porque a promessa não é sobre o tempo cronológico, é sobre um tempo espiritual. Uma estação que Deus ativa quando você escolhe crer na promessa mais do que na dor. A tristeza não é teu endereço. O vale que você está atravessando não é teu destino final. E eu vou te provar. Quantas vezes você já passou por situações que achava que iam te destruir e hoje olha para trás e percebe que sobreviveu? Quantas vezes você disse, eu não vou aguentar, e está aqui, de pé, ouvindo essa palavra? Pois é, se você sobreviveu ao que era para te matar, se você suportou o que parecia insuportável, então me responde, por que você acha que Deus te deixaria afundar agora? Existe uma alegria que não vem do mundo, uma paz que não nasce das circunstâncias e uma força que só quem ora conhece. E quem te fala isso não está te entregando teoria, está te liberando uma chave espiritual que funciona. E funciona porque vem da própria boca de Deus. E segura essa, a tua lágrima. Não tem endereço certo. E ela nunca caiu no chão, sempre caiu nas mãos de Deus. Você pode até não ter percebido, mas enquanto você chorava, enquanto o mundo dizia que era o teu fim, Deus já estava arquitetando o teu recomeço. Sabe, aquela madrugada em que você pensou em sumir? Sabe aquele dia que você disse, eu não sirvo para mais nada? Sabe aquele momento que ninguém viu, mas que você quase desmoronou? Pois é, o céu registrou cada detalhe. E Deus te trouxe até aqui para te dizer, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria já está chegando na tua manhã. E talvez você me pergunte, mas como? Como Deus faz isso? Como Ele tira essa tristeza que parece parte de mim? Então anota isso. Existe uma oração, uma declaração, uma chave escondida no Salmo 30, que ativa uma realidade espiritual capaz de quebrar todo o ciclo de tristeza, depressão, vazio e opressão da tua vida. E daqui a pouco, eu vou te conduzir nessa oração. Mas antes, você precisa entender o que vem antes da cura. Porque ninguém é curado sem primeiro entregar.
Deus não invade áreas que você não permite. Ele só arranca o que você decide colocar nas mãos dele. E às vezes, o que mais te impede não é o passado, não é a dor, é o orgulho de não querer admitir que sozinho ou sozinha você não consegue mais. Mas presta atenção. Reconhecer que não dá mais não é fraqueza, é sabedoria, sabe? Isso me faz lembrar de uma cena. Uma mulher, depois de passar dias lutando sozinha, entrou no quarto, se ajoelhou e pela primeira vez na vida não pediu mais respostas, não pediu mais explicações. Só disse: Deus, eu não aguento mais. Faz o que o Senhor quiser, mas tira essa tristeza de mim. E sabe o que aconteceu? Ela não ouviu voz nenhuma, não viu luz, não sentiu arrepio. Mas naquele exato momento, Deus começou a arrancar a raiz da tristeza do peito dela. E 2 dias depois, as coisas começaram a mudar de um jeito que ela nunca imaginou. Porque Deus não trabalha na ansiedade, Ele trabalha na entrega. E quando você entrega, Ele transforma. Sabe? Existem dores que parecem não sair nunca. E sabe por quê? Porque a tristeza, quando não é tratada espiritualmente, vira prisão emocional, vira cativeiro na mente. E Deus não quer você vivendo assim. Ele nunca te chamou para viver uma vida onde teu travesseiro é mais molhado de lágrimas do que cheio de descanso. Só que aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de te dizer. Existem ambientes, pessoas e até pensamentos que te alimentam na tristeza, e se você não se posicionar, você continua preso, preso num ciclo que não acaba. Deus pode te tirar da tristeza, mas você também precisa querer sair. Porque às vezes, não é só tristeza, é opressão. É guerra espiritual travada no invisível. Quantas vezes você tentou se reerguer e parecia que alguma coisa puxava você para trás? Quantas vezes você acordou decidido a mudar e no meio do dia estava afogado de novo no mesmo vazio? Pois isso não é só psicológico, isso é espiritual. E é aqui que muita gente erra. Tenta combater tristeza com distração. Tenta curar dor da alma com soluções da carne. Mas batalha espiritual só se vence com armas espirituais. E aqui vai uma chave poderosa. O inimigo conhece tua história. Ele sabe quais palavras te feriram. Ele sabe quais cenas te marcaram. Ele sabe quais lembranças te paralisam. E se você não fechar essa porta no mundo espiritual, ele vai continuar te prendendo. Não no que está acontecendo hoje, mas no que te aconteceu anos atrás. É como se o diabo ficasse te acorrentando não no presente, mas no passado. Na rejeição que você sofreu, na perda que te devastou, na traição que te dilacerou, naquela palavra que você ouviu e que até hoje ecoa dentro de você. Mas escuta isso com toda a tua alma. Existe um Deus que não te vê como o que te aconteceu. Ele não te enxerga pela dor que te fizeram carregar. Ele te vê pelo que Ele projetou sobre a tua vida. Você não é o que te feriu. Você é o que Deus te chamou para ser. E quando você entende isso, você começa a quebrar correntes que te aprisionaram a vida inteira. Sabe, nesse ponto, eu preciso abrir um parêntese muito sério. Tristeza não tratada vira porta para muitas outras coisas entrarem. E não é exagero. Ela vira brecha para a ansiedade. Vira caminho para a depressão, dá legalidade para o medo se instalar. E, quando você percebe, tua vida está toda travada. Por isso, não trate essa tristeza como algo pequeno. Não se acostume com ela. Porque tristeza não é hóspede, ela é invasora. E se você não colocar para fora, ela te derruba. E aqui eu quero ramificar para algo que poucos falam. A tristeza não afeta só tua mente. Ela afeta a tua casa. Quantas vezes você percebeu que o ambiente da tua casa ficou pesado, que o clima ficou estranho, tenso, carregado, sem motivo aparente? Sabe por quê?
Porque quando você está mal por dentro, o ambiente ao teu redor absorve, a tua casa começa a refletir o que você carrega. O lar que era para ser refúgio vira prisão. O lugar que era para ter paz vira campo de batalha. Por isso, essa oração não é só para tua mente, é para tua casa, é para tua alma, é para tua vida inteira. Porque Deus não quer só aliviar teu peito, Ele quer restaurar tua atmosfera, quer limpar tua casa, quer renovar teus pensamentos, quer devolver o brilho que a tristeza apagou dos teus olhos. E você precisa entender uma coisa: quando Deus libera uma promessa, não existe demônio, não existe passado, não existe palavra contrária que permaneça de pé. O que Deus determina se cumpre. E Ele está dizendo agora, através do Salmo 35, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria já está batendo na tua porta. Só que para isso, você precisa fazer algo. Precisa se levantar em oração. Precisa declarar. Precisa ativar essa promessa. Porque a voz que sai da tua boca no mundo espiritual tem poder de decretar fim de ciclos, quebra de cadeias e abertura de novos tempos. Sabe, eu sei que tem gente ouvindo isso agora, que estava a um passo de desistir, que já não sabia mais se Deus estava ouvindo, que olhava para si e pensava: será que tem jeito para mim? Pois eu te respondo: tem. E o jeito se chama Deus. O Deus que transforma noites em manhãs, o Deus que troca cinzas por coroa, o Deus que troca lágrimas por risos, o Deus que pega quem foi desprezado e coloca de pé, honrado, renovado e cheio de vida de novo. Você não está aqui por acaso. Essa palavra não chegou até você por coincidência. É Deus batendo na porta do teu coração, dizendo: me deixa entrar. E eu vou tirar essa tristeza do teu peito agora. E olha, quando Ele entra, Ele não só arranca a tristeza, Ele muda a tua história inteira. E eu te falo com toda a autoridade espiritual: Deus já está começando uma obra no teu interior. E essa obra não vai parar até você ver com os teus olhos o que Ele prometeu no invisível. A partir de hoje, teu ambiente muda, tua mente muda, teu espírito se fortalece, porque onde Deus entra, tristeza não permanece. Agora escuta, tudo que você ouviu até aqui não foi só uma mensagem, foi um decreto espiritual sendo liberado sobre tua vida. Porque Deus não te chamou para viver debaixo desse peso, dessa opressão, dessa tristeza que tem drenado tua alma. O que Deus tem para você não combina com esse cativeiro emocional. A tua vida não termina nesse vale. Tua história não acaba nesse quarto escuro. E tua identidade não está nas mãos da dor, está nas mãos de Deus. Você não é refém da tristeza. Você é filho, você é filha, você é herança viva nas mãos do Senhor. E agora, em nome de Jesus, eu declaro que toda seta de tristeza, de opressão, de vazio e de dor, que se levantou contra a tua mente, contra o teu coração, contra a tua casa, caía por terra agora, que toda corrente invisível, todo peso, toda angústia, todo espírito de desânimo, seja arrancado do teu peito, do teu lar, da tua alma, nesse exato momento. E eu profetizo, a tua noite acabou, o ciclo de tristeza foi quebrado, o peso que te sufocava está caindo por terra. E a alegria do Senhor começa a invadir teu espírito agora. Recebe vida, recebe descanso, recebe alívio, recebe paz, recebe cura, recebe a alegria que vem do alto, a alegria que não depende de circunstâncias, a alegria que não nasce do que você vê, mas nasce do que Deus já decretou no invisível. E grava isso dentro da tua alma. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa manhã começa agora. Então declara comigo, com fé, aí onde você está: Senhor, eu me levanto agora, contra toda tristeza, contra todo peso, contra todo desânimo. Eu renuncio
toda dor, toda ferida, toda palavra que me prendeu no passado. E eu declaro que a alegria do Senhor é a minha força. Eu ativo agora a promessa do Salmo 35 sobre a minha vida. O choro passou, a tristeza caiu, e a minha manhã começou agora. Em nome de Jesus, amém. Repete comigo de novo, com toda a tua força espiritual. O choro passou, a tristeza caiu, a minha manhã começou agora. Deixa isso se transformar no teu refrão espiritual. Quando a tristeza tentar voltar, declara. Quando o medo bater, declara. Quando o vazio tentar te consumir, declara. Porque o inferno inteiro precisa ouvir que você não mora mais no vale da tristeza. Você habita agora, no lugar onde a alegria do Senhor é a tua força. Se essa palavra falou com você, compartilha com alguém que você sabe que também precisa ouvir isso. Que essa semente alcance outras vidas. Porque o que Deus fez aqui é só o começo.